Ei pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E eu vim aqui hoje para a gente começar uma nova série, né? Porque eu quero começar a falar também sobre as espécies de equevérias. E começando, claro, pelas equevérias que eu cultivo, né? Sendo assim, hoje, como eu vim falar sobre uma nova espécie, uma espécie natural, sendo essa espécie uma das espécies aí mais icônicas, né? Eu acho que é difícil a gente falar de equevérias e não mencionar ela. Hoje eu quis vir falar um pouquinho sobre a equevéria kiwauensis, essa bonitinha que tá aparecendo aí na sua tela, tá? E assim, a gente vai ver que o kiwauensis é uma planta antiga já, tá? Ela foi publicada pela primeira vez aí no ano de 1935, ou seja, há 89 anos atrás. E ela é de uma região do México chamada Chihuahua, tá? Assim como que deu origem aí ao nome dela, né? Kiwauensis. E se a gente for olhar as imagens dela na natureza, a gente vai conseguir ter uma noção aí de como que essa planta se propaga. E aí vocês vão ver que ela não chega a ser epífita, porque a gente não tem registro dela em troncos de árvores, mas praticamente veja que ela brota entre as rochas, tá? É no musgo mesmo. Isso mostra pra gente que é uma planta muito forte, resistente, que não necessita de tantos nutrientes, né? Entre outros fatores. Mas a gente vai ver que ela é uma planta urbine, tá? Ela é urbiniae. Aí o que é urbiniae? Urbiniae é uma série dentro do gênero Echeveria, né? Que contempla aí as equevérias que têm características como serem plantas glabras, plantas sem caule, né? Assim, com um porte mais de roseta fixa mesmo. E no caso as urbiniae, elas ainda têm aquela característica de ter as garras, né? Na ponta das folhas, são folhas mais, um design mais agressivo. E por aí vai. Então a kiwauensis, ela é uma urbine. E assim, essa minha planta, ela é uma planta antiga já, tá? Ela tem aí seus 5 anos de idade. Eu comprei ela em 2019. Na época, a vendedora que me vendeu, hoje nós somos grandes amigas. E ela me vendeu como kiwauensis mesmo. Ela, na época, ela ainda me informou, olha, eu comprei como kiwauensis, mas a gente nunca sabe, né, se é ou não. Então, desde aquela época, eu já sabia que era muito difícil diferenciar. Então, eu nunca fiz questão de ter duas. Sempre tive uma só. Nunca gastei dinheiro com outra. Porque medo de ficar comprando a mesma espécie, né, se não tem como diferenciar, eu não faço questão. Mas o tempo foi se passando. E eu percebi que ela mantém aí algumas características que me fizeram começar a desconfiar que ela realmente não fosse uma Beatrice, como eu considerei desde o princípio, que é um híbrido entre ela e a Echeveria colorata, mas que saiu com uma forma praticamente idêntica, tá? À planta que a gente tem no cultivo. Aí a gente pode achar engraçado, por exemplo, porque quando a gente vê as espécies, a espécie kiwauensis lá na natureza, a gente vai ver, por exemplo, que tem uma infinidade de formas diferentes. Umas vão ter a folha mais fina, outras tem a folha que parece até uma sécunda, não parece o que a gente entende por kiwauensis. Mas é porque as urbine, elas têm muita variabilidade de genótipo, fenótipo, cruzamentos, né? Sendo assim, na natureza a gente encontra diversos tipos. Só que a que a gente tem no cultivo, ela não vai variar, ela vai ser uma forma só. Uma forma que foi escolhida, vamos supor, se essa planta foi publicada pela primeira vez lá em 1935, vamos supor que aí 5 anos depois, em 1940, já tinham selecionado um fenótipo e já tinham começado a multiplicar ele em larga escala por clonagem, tá? Que é a planta que a gente tem acesso hoje. É uma planta que foi disponibilizada aparentemente pela China, pelo menos aqui na América do Sul, né? A gente recebeu essa espécie de importação chinesa. Então, a gente pode observar algumas características que vão estar na planta, que é o kiwauensis autêntico, e que não vão estar no híbrido Beatrice. E a gente tem que prestar atenção, tá? Mas é assim, são sutilezas que a gente observa, mas
nunca isoladas, todas em comum e levando aí como base, por exemplo, o tempo. Outras coisas que me fizeram pensar isso sobre ser um híbrido, a gente sempre pensa assim, tá? Nesse caso, onde o híbrido é muito parecido com a planta natural e a gente não consegue diferenciar, a planta que a gente vai ter acesso no cultivo quase sempre vai ser a planta híbrida, porque os híbridos eles são mais resistentes, né? Eles são mais prolíficos, são mais fortes, porque é a mesma psicologia, por exemplo, que acontece com os animais, com as espécies de cães, por exemplo. Você tem uma raça, um padrão de raça muito específico, aquela raça ela também vem com alguns problemas, né, com alguns defeitos, enquanto que quando você tem cães que têm misturas de raças ou raças não definidas, eles costumam ser mais fortes, mais resistentes, terem uma saúde, né, melhor. Então, assim, isso é na natureza no geral, tá? A variabilidade genética, ela causa isso, ela gera indivíduos mais fortes e mais resistentes. Sendo assim, a chance da gente ver o híbrido é muito maior do que a gente vê a planta natural. A planta natural é sempre mais difícil. Mas eu sempre considerei ela como sendo Beatriz, até que não faz muito tempo eu entrei em contato com um amigo mexicano, né? O nome dele é Javier Mera, é um grande taxonomista, especialista em Echeverias, no gênero Echeveria. Então ele tem muita familiaridade com elas e eu já vi ele identificando, diferenciando uma e outra só de bater o olho. Ele tem uns olhos muito bem treinados para isso. E eu já vi ele várias vezes diferenciando espécies entre a Kiwauensis e a Beatrice só de bater o olho, tá? E claro, com algumas informações. A pessoa responde algumas perguntas e ele conseguia determinar o que era. E então eu fiquei curiosa, cheguei aí atrás dele para explicar a história dessa planta. Então eu disse para ele, contei que é uma planta que eu já tenho há 5 anos, que ela nunca me deu mudas, que ela não cresce mais do que isso, né? Eu reduzi a cuia dela, mas ela já teve uma cuia 21. O tamanho sempre foi esse, independente do tamanho da cuia. E nunca me deu mudas, mas enfim. Aí ele me ensinou, ele me deu, né, as dicas, na realidade, de como que eu faço para diferenciar uma da outra. Primeiro, como eu mencionei, o tempo, tá? A gente vai ter que esperar, a gente vai ter que cultivar a planta aí no mínimo, gente, 3, 4 anos, pra gente começar a tentar afirmar alguma coisa, tá? Mas aí a gente vai ver que ao final desse longo período, a gente tem que analisar o tamanho da planta. Você vai aumentando o pote. Essa, por exemplo, ela já foi 11, ela já foi pote 15, ela já foi cuia 21, tá? E na cuia 21, ela tinha o mesmo tamanho que ela tem hoje na cuia 17. Ela não ultrapassou. Ou seja, ela chegou num limite de tamanho. A gente vai ver também, por exemplo, mudas, né? O híbrido, ele vai te dar mudas com o tempo, tá? Com mais facilidade. Essa é uma planta que tem 5 anos e ela nunca me deu uma muda espontânea, tá? Nunca consegui uma muda dela, ainda estou esperando. Então veja que é quase a mesma coisa de esperar uma muda vir do caule de um laue. São muitos e muitos anos, tá? São plantas que vivem muito tempo e elas não estão precisando correr para se multiplicar. São plantas que são mais solitárias. Então ela dificilmente ela vai soltar cabecinhas, tá? No caso a Kiwauensis. Uma outra característica que vai denunciar, tá, se é o híbrido ou se é a planta natural, é o miolo. Por exemplo, se a sua planta ela já desapareceu o miolo, ou se o miolo ficou esquisito, deu uma folha no meio, aquilo ali você já pode desconsiderar totalmente que seja um Kiwauensis, tá? Porque a espécie natural não ocorre esse defeito nela. Tá? Isso é uma característica do híbrido Beatrice. Ele é que vai ter esses defeitos de miolo cancelar e brotar do outro lado, entendeu? E ficar a planta torta. Isso é uma característica que a Beatrice vai ter. E um outro pulo do gato que a gente pode prestar atenção também é no formato da folha, tá? Aparentemente, isso é uma dica do Javier, tá, pessoal?
A folha do kiwauensis, ela tende a ser mais côncava do que a folha do híbrido Beatrice. Até porque, gente, o Beatrice, ele é metade colorata, e a colorata tem uma folha muito espessa, né? Então, o Javier me disse para ficar atenta nessa característica, porque vocês conseguem ver na imagem aí, né, que vai ter aí leves diferenças. Só que, gente, só levar uma característica em consideração e sem esperar que o tempo nos diga mais sobre a planta, não é certo, tá? Então, é um processo para... Se você já tem a espécie e quer diferenciar ela, quer saber qual é o ID dela, primeiro você tem que ter essas confirmações da própria planta, que só vão vir com o tempo. Agora, se você ainda não tem, é melhor você já comprar de alguém que já passou esse tempo todo e a pessoa vai te dar a certeza de que é a planta que você está procurando, tá? Eu, no caso, já tenho essas respostas aqui, né? Mas, enfim, ela é uma planta que tem muita personalidade, tá? A gente vai ver que ela vai transmitir essas características dela para os híbridos dela. Eu não tenho muitos híbridos dela aqui, mas eu acredito que esses sejam. Eu tenho aqui, pelo menos na esquerda me foi vendido como Prisme, na direita é Tipe. A gente vê claramente, né, a influência das cores e do formato de folha nas plantas. Mas eu tenho uma aqui também, que essa aqui é um híbrido sem nome, mas aparentemente é uma mistura com uma planta que tinha... Já era um híbrido com agavoides, né? Veja só a florzinha. E eu não tenho... Eu acho que olhando assim aqui agora, eu não tenho mais nenhum que seja... Que eu tenha pelo menos certeza de que seja híbrido kiwauensis. Mas... é isso, acho que não tem muito mais o que falar sobre essa planta. É uma planta linda, tá? É muito resistente, ela não é uma planta frágil. Nossa, essa foi, gente, foi uma das minhas primeiras plantas. Então ela já passou por vários tipos de substrato. Já plantei ela na terra, já plantei ela na terra com areia, já plantei na terra com areia, com brita, com carvão. Já agora ela tá no puro carvão. Ela já passou por momentos em que a gente não tinha estufa, calor extremo, chuva extrema. É uma planta muito resistente, tá? Eu gosto muito dela. E ela é engraçada porque ela tá sempre linda, sempre impecável. Acho isso incrível no kiwauensis. É uma característica que me faz gostar muito dela, tá? Tenho um grande apreço por essa espécie. Então, se você também tem e gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí pra mim. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou agradecer a todos vocês por terem ficado aqui comigo até o final. E ó, beijinho, beijinho e tchau, tchau. E, opa, já tava me esquecendo. Ai, a flor, né, gente? Aproveitar que ela... tá florescendo, eu quero mostrar para vocês essa florzinha meiga, tá?